O vídeo de Toph de hoje começa num ferro velho, em seguida podíamos ver T-51 correndo. Ele acelerava a ponto de sumir de vista e encurtava mordendo. Ele puxava e Ryusei se aproximava dizendo: Não, nossa, não, assim não. Não vá direto no pescoço assim de cara. Se você morder o pescoço de humanos, o oponente morre na hora, amigão. Você não pode matar. Ter técnica pra matar é uma coisa, mas matar de fato é outra. Isso faz parte da filosofia de um artista marcial. Tem virtude em poupar o oponente, entendeu, 51? D51 abarrava o rabo, possivelmente não entendendo muita coisa, ou talvez fazendo de conta que não entendia, e de repente ele olhava pro lado percebendo algo. Ryusei fazia o mesmo e podíamos ver um carro se aproximando e lá dentro questionavam: o oponente de Ryusei será ninguém menos que o Minotauro. Nessa hora, um homem grande aparecia dizendo: Bucky Bryant, o Minotauro de força monstruosa. Então você é o Ryusei? Ryusei dizia indo de encontro. Um agente da CIA? D51, quieto. O Minotauro respondia: eu vim pegar o coração do Garcia. Ryusei encarava friamente e D51 rosnava. Já Bryant questionava: o que foi? Não vai vir pra cima? Ryusei respondia: dizem por aí que no karatê não existe essa de primeiro ataque, mas isso é um princípio básico comum em todas as artes marciais japonesas. O Minotauro disparava golpeando e dizia: então basicamente você só tá tramando um contra-ataque, né? Esse ensinamento é simples demais, sensei. Ryusei respondia: na verdade eu tenho a filosofia de sempre bater primeiro, mas ao receber o golpe você avalia a capacidade e o nível real do oponente. E então, no momento certo, explora a abertura do adversário e contra-ataca. E de uma só vez, eu vou pra cima com tudo. Ryusei aparava um golpe e o Minotauro gelava. Em seguida, ele recebia um gancho, era jogado pra cima de carros do ferro velho. Em seguida, 4 veículos caíam em cima do Minotauro. E Ryusei dizia: sem o poder do Garcia, eu sou inferior em físico e força bruta que você. Mas dá pra controlar com inteligência e técnica. Essa é a essência e a estética das artes marciais japonesas. D51, vamos embora. E aqui, galera, só um adendo. Pra quem não percebeu ainda, o Ryusei controla se ele ativa a força do Garcia ou não, tá? Então tem dois modos: o Ryusei lutando com a sua própria força e o Ryusei batendo com a força do Garcia. Dito isso, vamos continuar. Nessa hora, os carros começavam a tremer e o Minotauro se erguia com um motor em mãos. Em seguida, lançava na cara de Ryusei. O rapaz desviava facilmente e o Minotauro dizia sorrindo: só com um único golpe você avaliou o meu nível. Mas o que você sabe, hein? Quer que eu te diga porque me chamam de Minotauro de força monstruosa? O narrador assumia: o Minotauro. A mitologia diz que sua força é monstruosa, violenta e cruel. Com um corpo poderoso e repleto de vitalidade, ele empunha com maestria um grande machado, um monstro com cabeça de touro e corpo de homem. Nessa era, o homem poderoso atingiu o nível de força de uma arma biológica, que se equipara ao do Minotauro. O corpo de Bucky Bryant começava a aumentar, a camisa rasgava e D51 já rosnava atento. Ryusei entrava em guarda e percebia a musculatura do braço direito do Minotauro rasgando. Ele dava espaço para um braço mecânico e o Minotauro dizia: após o acidente que me deixou à beira da morte, eu fui revivido através da cirurgia de modificação do Dr. Gore. Fui ressuscitado como um transhumano Minotauro e ainda por cima, equipado com braços Tomahawk. Esse Tomahawk consegue cortar uma rocha gigantesca como se fosse uma manteiga, literalmente isso. Como você pretende lidar com isso com um corpo humano? Íamos para Black, que comentava: do nada braços assim? Esse cara, ele tá curtindo tudo isso como se fosse diversão. Bora, minha vida tá em risco aqui. E o Sei olhava surpreso, desviava de uma estocada e o Minotauro dizia: então vamos lá. E o Sei tocava as costas ao recuar para os carros ao fundo, mas já subia com um gancho no rosto. Apenas um arranhão aparecia no rosto do Minotauro. Ele sorria e dizia: tanto acertar um golpe inteligente quanto um golpe forte, no fim, tudo se resume a um único acerto decisivo. O Minotauro erguia seu braço Tomahawk e batia. Ryusei desviava e 2 carros eram jogados pra longe com a pancada. Ryusei ia pra lateral e o Minotauro provocava: os fracos pelo menos são bons em fugir, certo, Ryusei? Ryusei respondia calmamente: nossos objetivos são diferentes. Será mesmo que você consegue me vencer sem fazer o coração parar? Íamos para Black, que dizia vendo as lutas: onde está o Kiryu? Achem logo o local dele.
Ao lado, um militar dizia: chefe, contato de emergência para o senhor. Black questionava: o quê? Mas quem é? Respondiam: é a sua mãe, senhor. Ela quer pintar a parede de rosa e precisa da sua opinião. Enfim, ela pediu pro senhor atender o telefone agora. Black pegava o telefone e comentava: logo numa hora dessas? Isso não importa. Ah, mãe, sim. Olá, mamãe. Ah, claro, você precisa fazer as reformas, né? Sim, claro, pode fazer. Sim, ao contrário de mim, a senhora tem um ótimo gosto. Certo, beleza então. Tchau, vejo a senhora depois. Black desligava e dizia furioso: ah, velha bruxa, você já tem idade o suficiente pra saber o que você tá fazendo da sua vida. Droga, o que Buck Bryant tá fazendo? Apresse e estrangule o Ryusei. E a porra do Kiryu, cadê ele? Nós não temos mais tempo. Íamos para Ryusei, que alertava: eu vou te derrotar sem deixar um arranhão em você. O Minotauro respondia: sem deixar um arranhão? Quer dizer que não usará o poder de Garcia? Não seja estúpido, moleque. Escolher a forma de derrotar o oponente só é possível quando existe uma diferença significativa no nível de força ou habilidade. Não subestime o braço Tomahawk. O Minotauro atacava, mas quando iria acertar, Ryusei desaparecia e Buck descia cortando 4 carros ao meio. Sua lâmina parava contra o solo e ele resmungava frustrado. Já Ryusei aparecia atrás e dizia: por mais poderoso que seja, se for um ataque limitado apenas ao seu braço direito, eu consigo lidar facilmente com isso. Agora, é aqui que entra a técnica das artes marciais. Estilo Nadashinkage, Geimatsuki, Impulso Gama. Buck era acertado em cheio e Ryusei dizia: agora aproveite a magia do estilo Nadashinkage. O Minotauro sentia a região acertada deformando e Black questionava: mas o que está acontecendo ali? Buck dizia desesperado no combate: meu rosto! O meu rosto está deformado. De volta a Black, o mesmo questionava: mas o que diabos o Buck está fazendo? Ele não foi atingido gravemente? Então por que todo esse drama? Nessa hora, um militar dizia ao lado: chefe, é a sua mãe de novo. Ela quer as cortinas com estampas rosas. Black dizia: o quê? Essa velha bruxa de novo? Black pegava o telefone e dizia: mamãe, faça o que você quiser. Sim, está tudo bem. Nunca me opus a nada que a senhora fez, certo, mamãe? Black desligava a ligação e dizia furioso: filha desgraçada, em 37 horas minha vida pode acabar. Ah, da próxima vez que ela ligar eu mato ela. E esse idiota do Buck, o que está fazendo? Íamos para Buck, que dava um soco na própria cabeça, começava a recobrar a consciência e dizia: maldito, truques pequenos não vão funcionar comigo. Agora a brincadeirinha acabou, é missão, então não importa, eu vou te esmagar. Ryusei alertava: olha só, parece que isso não funcionou. Você é melhor do que eu pensava. Mas pode ficar tranquilo, no próximo golpe eu termino isso. A força do Nadashinkage também funciona perfeitamente como técnica de assassinato. O Minotauro questionava: pode ficar tranquilo? Você falando isso pra mim? Você tem noção de com quem está falando? Ryusei provocava: quando humanos têm medo ou sentem-se inferiores, tendem a reagir de forma exagerada. O Minotauro avançava questionando: mas em que mundo um lobo teme ovelhas? Ryusei desviava do golpe e seguido o Minotauro descia rasgando um carro ao meio enquanto dizia: eu só fico irritado porque vejo um garotinho fraco sendo arrogante e falando muita bobagem, só isso. O Minotauro jogava 3 carros pra longe e continuava dizendo enquanto destruía tudo tentando acertar: você, assim como o demônio Kiryu, só sabem fugir. Ryusei via o Minotauro rasgando os carros ao meio com seu braço e encarava friamente. Já o Minotauro dizia enquanto lançava 2 balanços rápidos: antes mesmo de você me acertar, eu te reduzo a pedaços de carne, moleque. Ryusei desviava e pensava: só falar ou dizer coisas bonitas não te torna mais forte. Quanto mais você luta, mais sua técnica evolui. Ryusei via a lâmina se aproximando do seu rosto e pensava: por exemplo, leitura de movimento. Depois, previsão, seguida de antecipação. Se você esquiva com um movimento mínimo, o contra-ataque fica a seu favor. Isso só se aprende em combate real. Ryusei batia de encontro com a palma, os órgãos internos de Buck Bryant sentiam o impacto e Ryusei pensava encarando: eu nem preciso usar a força do Garcia. Com o Nadashinkage se consegue encerrar a luta e dominar o oponente sem feri-lo. Se essa é a habilidade suprema, então eu também quero buscar esse ideal, assim como o Sr. Seiko. Mesmo que esse oponente seja um inimigo brutalmente poderoso, eu consigo cuidar dele. Nessa hora, toda a energia nos órgãos internos saía pra fora. Os 3 carros ao fundo eram os alvos.
Vidros, portas e lataria no geral tomavam o impacto do outro lado. Em seguida, Ryusei pensava: golpes como esse não se tratam apenas de força bruta, mas sim das ondulações sutis da energia e da técnica de respiração singular que as gera. As ondas de choque contraem o diafragma e penetram o corpo. É por isso que as artes marciais são interessantes. É por isso que eu quero dominar o estilo Nadashinkage. Em voz alta, Ryusei dizia: vamos, D51, acabou. O cão nessa hora percebia algo de errado. Era o carro à frente, que estava estacionado. O veículo parado até então movia suas lanternas para a lateral. D51 aproveitava para sair correndo. Em seguida, as lanternas davam espaço para supostas armas. Depois, disparava 2 feixes de energia. Na mesma hora, o D51 acelerava e desviava. Uma empilhadeira era perfurada pelos lasers e Ryusei pensava em choque. Que rápido! O narrador assumia na sequência: arma laser de alta potência. Sem emitir som, pode disparar 1000 vezes em 2 segundos percorrendo uma distância de 800 metros. Perfura qualquer coisa, mas ao atingir, carboniza instantaneamente. Nos era mostrado a região acertada derretendo como se fosse sido atingida por lava. Em seguida, os feixes de luz passavam por Ryusei, que não tinha reação a priori. E uma explosão assustadora ecoava ao fundo, fazendo os carros voarem aos céus. E o narrador exclamava: se atingir algo com potencial inflamável, provoca ignição e explosão. Ryusei chamava preocupado por D51. O animal robótico corria desviando dos feixes de laser e o narrador pontuava: em 1995, problemas éticos vieram à tona e o desenvolvimento de lasers para o combate foi proibido. Era algo antiético demais. Os envolvidos foram punidos e os registros destruídos. Até mesmo discutir o assunto foi proibido. Mas em 2018, a China desenvolveu uma arma laser de alto poder letal. No meio da explosão, podíamos ver um carro caindo em cima de Ryusei. O impacto ecoava forte e dentro do veículo que disparava os lasers, alguém dizia: então a China chegou a criar algo desse nível. Um laser ainda mais leve, com um maior poder de precisão. Droga, o moleque foi esmagado por aquele carro. Será que o coração dele ainda tá bem? Ai, caramba. Podíamos ver Ryusei saindo debaixo do carro sem danos e o motorista dizia: ah, que azar, tá vivo. O novato vai virar meu alvo então. Mas primeiro, esse pé no saco do D51. O carro fazia uma manobra jogando laser constantemente e lateralmente, galera. Logo, o D51 era pego em suas pernas, seu ponto fraco. Ele caía e Ryusei chamava preocupado. Já o motorista descia e dizia: uma arma laser que é basicamente invisível a olhos nus. É silenciosa, é sinistra, mas sem graça demais. Como eu pensei, é mais divertido matar ouvindo os gritos. Black comentava animado: oh, é o Chico, a salamandra. Com isso, todos os 4 monstros apareceram. Podíamos ver que o Minotauro se erguia e Ryusei ia até o D51, e a salamandra se aproximava dizendo: isso é um nível de dor terrível. Arrancar a pele, quebrar os ossos, rasgar a carne e espalhar os órgãos. Mas mesmo assim, você continua vivo. Ryusei encarava e o salamandra exclamava abrindo os braços: depois você vai ser remodelado pelo Dr. Gore. É por isso que passamos. Nessa hora, um dispositivo era visto no peito de Salamandra, mas antes de qualquer coisa, Ryusei batia. Só que antes de acertar, galera, ele recebia uma forte descarga elétrica e Salamandra dizia: eu tenho um gerador de alta voltagem embutido no meu corpo que pode parar até mesmo o coração de Garcia. Salamandra batia com o dedo no peito e outra descarga elétrica ecoava no coração. Ryusei travava e Salamandra dizia confiante: eu posso controlar a eletricidade. Se você quer guardar ressentimento de alguém, que guarde de Kiryu. Você herdou o sangue dele, não o meu. Ryusei começava a cair de joelhos e pensava: o Kiryu pregava que eu deveria ser cruel e impiedoso. Ele é patologicamente egocêntrico e traz desastre e infortúnio consigo. Para todos ao seu redor, ele é a escória da escória. Porém, nessa hora o Minotauro encurtava atacando pelas costas e Ryusei continuava pensando: porém, ele não se curva a ninguém. Ele não bajula ninguém. Ele entra em conflito com o poder estatal do país mais forte do mundo. Eu o respeito um pouco por isso. O narrador exclamava: nesse momento, o coração de Garcia ativou e começou a bater ritmicamente. Ryusei desviava do corte que rasgava o solo, Salamandra olhava preocupado e Ryusei pensava no ar: eu tenho um pouco de orgulho de ter herdado o sangue do Kiryu, e esse sangue está fervendo. Ryusei entrava com uma joelhada, o Minotauro recuava com os dentes destruídos e percebia que aquela força não era de Ryusei, sim de Garcia. Ele sangrava bastante e Ryusei pensava:
Essa é a prova que eu herdei o sangue do dragão, então vou derrotá-lo sem matar. Mesmo sangrando e caído, o Minotauro dizia: "Ah, não me subestime, garoto." Ryusei via a lâmina chegando na sua direção e pensava: que pensamentos arrogantes que eu tive. Em uma luta de matar ou morrer, o Macerose implacável sempre leva a vantagem. Ele tá vindo pra me matar. Na mesma hora, D51 saltava e disparava mordendo a garganta do Minotauro. Só que no mesmo instante, o Minotauro subia com seu braço Tomahawk e rasgava a fera ao meio. Mas mesmo sendo aberto ao meio, D51 não largava e Ryusei pensava em choque. O Kiryu ensinou que num combate você deve instalar o medo para fazer o oponente perder a vontade de lutar. Um instante de hesitação e a dúvida leva à morte. O Salamandra aparecia em cima de Ryusei, mas no mesmo instante, o rapaz acertava um chute de costas no corpo. A corrente elétrica envolvia Ryusei, mas o mesmo nem ligava e pensava: a borracha não conduz eletricidade, agora vamos destruir essa merda de gerador. Ou seja, galera, Ryusei havia percebido que se chutasse, o seu tênis reduziria a eletricidade. O Salamandra caía duro no chão e Ryusei pensava olhando para o D51. Eu não estou dizendo que eu estava levando essa situação na brincadeira, mas eu fui inocente demais com esse papo de não matar. Uma determinação e convicção para proteger, mesmo que isso custe a própria vida. É assim que eu tenho que ser. Ryusei via o Minotauro no chão sem se mover, em seguida ele puxava D51, que largava rasgando ainda mais a garganta do seu oponente. E Ryusei dizia: "Tá bom, pode parar, amigão. Você fez um ótimo trabalho, está tudo bem agora. Me desculpe por ter sido tão burro, e obrigado por salvar a minha vida. Sinto que aprendi com o D51 o que significava lutar com a própria vida em risco." Ryusei olhava furioso, colocava o pé no braço mecânico e pensava arrancando mesmo. Maldito seja, eu sinto raiva da minha própria fraqueza e do meu despreparo. Eu ainda estou longe do Kiryu e do Sr. Seiko. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Vocês perceberam, né, galera? Chegou um oponente extremamente forte. Esse Buck Bryant, o Minotauro, não é alguém pra se brincar. Ele tava aguentando os golpes do Ryusei como se não fosse nada. E quando levou a pancada do Ryusei usando a força do Garcia, seus dentes foi destruído, ele sangrou bastante. Porém, ele ia contra-atacar e possivelmente matar ou talvez ferir demais o Ryusei com aquele braço Tomahawk. Então, mesmo com o coração do Garcia, existem oponentes fortes demais no mundo de Toph que podem fazer esse cara sofrer. Então estejam preparados, pois mais personagens absurdos irão aparecer e eu garanto que vocês vão gostar. Pessoal, pra quem não sabe, esse vídeo foi traduzido por mim do japonês, então caso eu tenha cometido algum erro, eu peço desculpas de antemão. Peço que vocês arrebentem o like e se inscrevam no canal, porque pra quem não sabe, essa parte de Toph não existe aqui no ocidente, só lá no Japão, mas a gente aqui na Sociedade Z está trazendo tudo pra vocês. Então, apoiem o canal, se tiver o botão de hypar o vídeo aí no celular, arrebentem o vídeo, hypem pra gente na forma gratuita mesmo, não vai gastar dinheiro com isso, não precisa. E caso queira gastar dinheiro, você pode virar membro do nosso canal. Primeiro link fixado aí redireciona vocês ao clube de membros, tá baratinho, e você terá acesso a toda a nossa biblioteca de obras exclusivas que não podemos postar publicamente por causa de direitos autorais. Então, se for do seu interesse, vire membro, e caso queira me seguir nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido, tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus, e tamo junto!